Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez aqui para estar aprendendo do Senhor a respeito do que é uma recompensa, né? A respeito das recompensas que um servo do Senhor tem. Lembrando que o Senhor é até um copo d'água que nós der para alguém e ele vai nos recompensar. Está registrado na Bíblia. Portanto, o nosso galardão é praticamente garantido diante do Senhor quando fazemos assim como servos, com alegria, com voluntariedade, com disposição. A palavra do Senhor diz que em 1 Coríntios capítulo 3, que o Senhor ele trará, né? Cada um de nós será revelado a sua obra e será recompensado, né? O dia vai declarar isso sobre nossas vidas. A Bíblia ainda não apenas se apoia nessa tese do galardão, no galardão eterno, mas também aponta para aspectos específicos que encontramos, por exemplo, três básicos, né? Três aspectos básicos que fazem parte desse galardão, né? Por exemplo, a maior parte do galardão é recebido no céu e não na terra. É bom que fique claro isso, né? Nosso galardão realmente está preparado lá para o céu, né? Aqui nós teremos recompensas, mas não pode se comparar as promessas, né, desse galardão que tem no céu. Segundo, todos os galardões serão baseados em quantidade e qualidade. Não, aliás, perdão, em quantidade e não na qualidade, né? Sempre nós nos impressionamos com o tamanho, o volume, o barulho, o número de vezes que esquecemos. E facilmente, quando olhamos os olhos de Deus, estamos voltados para a intenção, a autenticidade, para que a realidade que há por trás da fachada, nunca para a ostentação de exteriores. Essa é uma das coisas que a gente tem que atentar, né? Às vezes a gente quer ver barulho, quer ver quantidade, quer ver, mas não é isso que o Senhor quer. Na verdade, nós precisamos ter uma qualidade, né? Uma qualidade, como sempre ouvimos falar, né? As pessoas buscam ler a Bíblia e alguns dizem, eu já li 10 vezes a Bíblia, já li 20 vezes, mas foi com qualidade? O número de vezes não te dá consciência realmente de que se foi com qualidade, glória a Deus. Mas se não foi, irmãos, às vezes um versículo fala muito mais na tua vida do que toda essa leitura, né? Não estou dizendo que não pode ser lida a Bíblia, mas ler com qualidade tem muito melhor aproveitamento a respeito daquilo que nós vamos viver. Terceiro, as recompensas a serem recebidas na vida eterna não serão esquecidas. Nós não nos enganemos com relação a essa situação. A Bíblia ensina claramente que esse receberá o galardão, esse que receberá o galardão, Deus não acerta conosco no final do dia. Podemos estar certos de que no dia em que raiar a eternidade para nós, quanto o tempo não mais existir, quando o tempo não mais existir nenhum ato de serviço quer que reconheçamos pelos outros ou não ficará esquecido por Deus. Diante disso, se nós olhar para as Escrituras, nós temos aí cerca de 7.500 promessas a respeito daquilo que o Senhor quer fazer, específicas para um servo e podem ser reivindicadas, né, como hoje no presente. Promessas relacionadas à fidelidade de Deus, promessas relacionadas à nossa fidelidade com Deus, né? Quando se fala da fidelidade de Deus, é uma promessa muito valiosa que nos assegura que Deus está conosco. Ele diz no versículo 10 do capítulo 41 de Isaías, está escrito assim: não temas porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Ô meu irmão, essa promessa aí, em relação à fidelidade de Deus, ele está afirmando que ele vai fazer segundo a justiça dele, segundo aquilo que ele tem como mais justo, né? Que é a sua palavra, o seu sistema, o seu galardão virá então diante dessa promessa que é impossível de duvidar, né? Pois está escrito já há mais de 700 anos
antes que Jesus nascesse, no livro de Isaías, e essa promessa perdura até o dia de hoje. Também temos em Filipenses capítulo 4, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4,19 afirma então que o Senhor vai suprir as necessidades dos seus servos, permanecendo em Cristo, claro, estando em Cristo, confiando em Cristo, tendo fé naquilo que Cristo disse, ensina, e naquilo que a sua palavra reafirma, né, através de tantos outros profetas. Aí nós teremos essa riqueza, né? Isso é um galardão que nós receberemos ainda aqui, nessa nossa vida terrena. Promessas relacionadas à nossa fidelidade com Deus, né? Diz assim: promessas relacionadas aos servos fiéis. E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem para todos, mas principalmente aqueles que são domésticos da fé. Esse é um tema sempre polêmico, né, irmãos? Há muitos irmãos em Cristo que são irmãos em Cristo que não dão bom testemunho de fé, de comportamento, de atitudes, e eles acabam sendo desqualificados na hora de escolhermos, né? Se você tem na área profissional um irmão que trabalha, você às vezes opta por pegar e contratar um que não é irmão, não é doméstico na fé. O conselho da Bíblia é que nós peguemos para trabalhar conosco irmãos em Cristo, pessoas que defendem a nossa mesma fé, para ajudar que o corpo de Cristo se fortaleça ainda mais. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Mas deve pensar, porque é a recomendação do Senhor na Bíblia, e isso também trará para nós um comportamento de fidelidade, né, diante dos olhos de Deus. A promessa relacionada também à nossa fidelidade com o Senhor está no livro de Efésios, capítulo 6, diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, sendo servo ou sendo livre. Efésios capítulo 6, versículos 7 e 8. Então nós temos que trabalhar sempre olhando para o Senhor, fazendo para o Senhor, dando o nosso melhor para o Senhor. Isso nos qualifica como servo, e servo que receberá galardão do Senhor, porque está sendo fiel, né? Fiel a Deus. Temos as recompensas temporais. Interessante olhar, porque quando assumimos o papel de servo, temos uma satisfação de ver que o espírito de gratidão está sendo estimulado. Ao momento que você decidir ser servo, estar trabalhando na obra do Senhor, servindo ao Senhor com o coração inteiro, nós temos recompensas temporais. Por exemplo, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo. Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ô irmão, ter consciência de que nós estamos entregues à morte todos os dias. Saber disso, crer nisso, é andar sim livre, é andar sim sabendo que é o nosso último dia, o nosso último trabalho na obra. Então nós temos que realmente fazer com toda a dedicação e devoção ao Senhor, porque nós sabemos que amanhã poderemos não estar entre os nossos irmãos, aí o Senhor ter nos recolhido. Essa é a importância, né, de nós termos essa comunhão, né? Recompensas eternas. Além das recompensas temporais associadas ao serviço que temos feito para a obra,
também tem as eternas. O próprio Cristo, quando instrui os 12 apóstolos, ele diz: para uma vida de serviço, prometeu-lhes uma recompensa eterna para quem desse até um copo d'água fria a outros. Nós já vimos isso. Essa é uma recompensa eterna, né? Prometida pelo Senhor aos discípulos. Quarto, quem recebe essa promessa, por exemplo, um profeta de qualidade de profeta recebe galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo recebe um galardão de justo. Qualquer tiver dado um só copo d'água fria a um desses pequenos, em meu nome, disse o Senhor, em verdade vos digo que de modo algum poderá ficar sem seu galardão. Aleluia! Que bênção, irmãos! Que bom poder contar com essas palavras que massageiam realmente o nosso coração e nos tornam ainda mais dispostos a fazer a obra do Senhor. Dentro desse tema de galardão nós temos as coroas, né? Coroas que podemos chamar de vários tipos de coroas que nós receberemos na eternidade, né? Por exemplo, a coroa incorruptível. Esta recompensa é prometida àqueles que vencem a corrida da vida. Essa coroa é incorruptível, ela não pode se desfazer e ela será eterna. A coroa da exultação, essa coroa será aquela pela qual o galardoado regozijará e se gloriará. Você vai ser glorificado, irmão. Você receberá essa coroa da exultação e você então será galardoado e se alegrará muito por isso. Diz assim a Bíblia: portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, minha alegria e coroa é que vocês permaneçam assim firmes no Senhor. Filipenses 4:1. A coroa da justiça é outra coroa da justiça, será dada àqueles que vivem cada dia na expectativa da iminente volta de Cristo. Esta é a coroa da justiça, na promessa eterna que o Senhor irá voltar, e a gente vive alimentando isso. O Senhor virá, nós cremos, nós profetizamos a respeito disso. O Senhor virá, e nós permanecemos firmes nisso, temos um direito a essa coroa de justiça. Paulo disse a Timóteo, né? Eu combati o bom combate, completei a corrida que me foi proposta, perseverei na fé, e agora está reservado para mim uma coroa de justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá no grande dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, versículo 7, né? E a coroa da vitória. Por exemplo, esse maravilhoso galardão está à espera daqueles que sofrerem nobremente e alcançarão a vitória durante a vida eterna. Olha aí. Sofrimento faz parte de uma coroa de vitória. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provada, receberá o seu prêmio, a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Capítulo 1 de Tiago. E por último, nós temos a coroa da glória. Esse galardão é prometido a todos aqueles que fielmente pastoreiam o rebanho de Deus, de acordo com a exigência expressa nos versículos 2 e 3 de 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, daí pouco realmente saímos do meio do bosque, era verdade. Lá estava a sua vela. Lembro-me da senhora aguardando-me à porta, estendendo os braços para mim, envolvendo-me para ajudar a descer do cavalo. Um garotinho cansado e confuso que a senhora havia acendido um belo fogo na lareira e uma janta quentinha o esperava. Essa história conta, irmãos, de um rapaz, de um menino que foi adotado, né? E ele tem um trecho para percorrer, uma caminhada, né, de 15 quilômetros. E quando ele chega lá, é recebido assim, com a lareira, uma comida quentinha, uma cama seca, um carinho, um abraço, e ele recebe o galardão. Através da sua caminhada ele começa até a duvidar, começa a sentir dificuldades, medo, mas ele persevera e consegue chegar até alcançar essa coroa, né? Essa é a esperança de todos os servos. Por exemplo, estaremos
escutaremos a frase: muito bem, servo, bom e fiel, como diz na carta, que estamos sendo esperados. Cristo está nos aguardando para nos dar as boas-vindas. Promete a recompensa a todos que servem e que colocam na mesma posição que ele ocupou, podendo ter certeza de que ele cumprirá a promessa que fez. Aleluia. É importante entender, irmãos, então, a respeito desse ato, né, do galardão, da recompensa dada a cada servo. É importante entender que existe um lugar, uma posição no Espírito que nós ocupamos como crentes em Jesus. Juntamente com esta posição em verdade, vem a autoridade, e esta autoridade é que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que nós entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele então tomará e usará ela mesma contra nós. O inimigo, ele é astuto, irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, muito conhecido esse capítulo, né? No versículo 1, fala a respeito daquele que habita, né? Não passa algum tempo, mas nós como servos devemos ter essa posição, esse posicionamento, né? Eu vou habitar debaixo da potente mão do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. À sombra dele eu vou descansar, sabendo que se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, da sua palavra, nós estaremos na nossa caminhada de servo descansados, né? Escondidos, protegidos pelo Senhor. E isso nos trouxe a um lugar que nos traz realmente uma liberdade em Cristo, né? Isso fala no Salmo 18, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Essa é uma das palavras que está registrada ali. Portanto, nós precisamos estar sempre transmitindo, né? Transmitindo aquilo que nós aprendemos como servos e tornando outras pessoas também, né? Servos, ensinando, discipulando. O que o Senhor promete para nós é isso, que nós tenhamos uma vida assim, cheia dessa autoridade, cheia dessa bondade, cheia da disposição de fazer a obra com alegria e nos mantermos firmes, né? Servo bom e fiel, né? O Senhor com certeza trará para nós um galardão que prometeu, né? A cada um de nós seremos recompensados, e essa é a nossa fé, né? Que fica sendo ativada todos os dias da nossa vida, clamando, né? Até pedindo para que o Senhor chegue esse dia e que nós possamos estar sendo recompensados, né? Enquanto isso não acontece, nós devemos então nos dedicar ao máximo em fazer com que o nosso chamado ele se cumpra na terra, né? Em nome de Jesus. Quero orar com você mais uma vez, no nome de Jesus. Diga: Deus, eu estou aqui, Pai, grato pela Tua palavra, pelo Espírito Santo que nos ensinou mais uma vez, Senhor, a estar quebrantado diante daquilo que o Senhor tem discipulado ao nosso coração. Ser servo, Senhor, e reconhecer que a recompensa vem do Senhor e que tudo que nós fazemos aqui não é para homem, Senhor. Assim nós pedimos que o Senhor permaneça, Pai, com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, nos dando vitória em todos os sentidos e nos fortalecendo cada vez mais para a glória do nome de Jesus. Assim oramos e declaramos a bênção sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém. Até mais no nome de Jesus.